Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa e esse é o GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. Nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Juliana Kaminski, endocrinologista, que trará para nós um assunto pertinente a todas as mulheres, a abordagem integrada da menopausa. Doutora, antes de a gente entrar no assunto, eu gostaria que a doutora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória e como se tornou especialista nesse assunto. Olá, Priscila. Então, eu tenho 25 anos já de medicina e depois que eu completei a minha especialização em endocrinologia, eu fui ganhando conhecimento na endocrinologia feminina. Em 2021, eu tive a oportunidade de defender minha dissertação de mestrado, que foi um estudo clínico em mulheres em menopausa. E desde então, o meu consultório é voltado para esse público. Acabei, por conta desse público, fazendo uma pós-graduação em sexualidade. E dessa forma eu venho agora divulgando um pouco mais conhecimento nessa área que até alguns anos atrás era pouco explorada até pela ciência médica. É verdade. É verdade. E a menopausa, ela é uma fase comum na vida de todas as mulheres. Afinal de contas, todas nós vamos passar por ela, né? Mas ela traz consigo alguns desafios, que é essa questão da baixa hormonal, que afeta a qualidade de vida, o bem-estar, a questão física, emocional, a libido, né? A doutora falou a respeito da sua especialização em sexualidade, então ela traz essa questão da libido. E eu gostaria de saber quais são os benefícios que a busca especializada por um tratamento especializado pode trazer para nós mulheres. Hoje, com a expectativa de vida, a mulher tende a passar 1/3 da vida dela na menopausa. Então, existe já uma questão hormonal a partir dos 40 anos, mas a média de parada dos ciclos menstruais é por volta dos 49, 50 anos. Após 1 ano de ausência de menstruação, a gente considera como menopausa estabelecida. Porém, Priscila, a mulher costuma ter sintomas antes, que a gente fala sobre a fase de perimenopausa, em que a oscilação hormonal é muito intensa e a mulher se sente até desamparada, porque um dia ela está bem, outro dia ela tem calorões, um dia ela está animada e outro dia ela está irritada. E depois de alguns anos na menopausa, o cérebro tende a aceitar melhor essa baixa hormonal. Mesmo assim, são muitos anos de problemas que essa mulher passa a enfrentar. E hoje, uma mulher por volta dos 50 anos tem uma vida muito produtiva, muito intensa, fora de casa e também dentro dos seus lares. Então, são mulheres que precisam dormir bem, se livrar dos calorões, ter um estilo de vida saudável para dar conta de tudo o que elas construíram até então. Então, a média das mulheres que vêm procurar minha ajuda são mulheres que têm uma trajetória de vida robusta, que precisam manter tudo que construíram e se veem numa situação muito frágil. Eu acho que essa fase, ela é uma fase que as mulheres, elas sabem que elas vão passar, mas elas não se preparam para esse momento, né? Eu percebo isso porque convivo com várias mulheres, né? E eu percebo que elas não se preparam para esse momento, né? Então, assim, é sempre o prevenir, né? O tratamento preventivo é o que vai trazer um benefício maior, né? Mas eu gostaria de saber quais são as características da menopausa e quais são os principais sintomas. A doutora falou a respeito dos calorões, que é esse que a gente conhece, né? Mas e quais são os outros? Então, os calorões são os sintomas assim mais típicos, mais reconhecidos da menopausa. Porém, existem vários outros sintomas. O sono costuma ficar bastante interrompido, não só porque a mulher acorda de madrugada com os calorões, mas por outras questões mesmo. Existe uma tendência nessa época a uma redistribuição da gordura corporal, e a mulher passa a ter uma gordura abdominal que até então não era o perfil dela.
uma dificuldade, então, de perder peso. A mulher, nessa fase, ela fica mais cansada, ela fica com alterações de humor. E uma queixa que tem sido cada vez mais reconhecida no momento, mas que até um tempo atrás era negligenciada, são questões cognitivas, principalmente memória. Uau. Então, algumas mulheres se sentem emburrecidas e se constrangem no ambiente de trabalho por conta disso. Olha, isso é novo, né? Mas eu vou falar até de uma questão pessoal minha. Eu entrei na menopausa aos 37 anos, mas por conta de uma situação de saúde, né? E eu percebo várias dessas questões. Só que eu fui para alguns profissionais e eles anulam essa questão. Falam, não, isso não tem nada a ver. Tem. Né? Então, até a questão do ganho de peso. Não, isso não tem nada a ver. Tem a ver. Né? Então, é muito importante a gente buscar realmente um profissional especializado nesse assunto, para a gente poder entender, porque ele está estudando a fundo sobre esse assunto, né? Então, é muito, gente, mulheres, isso é fundamental, é um tema fundamental, vocês têm que assistir esse podcast até o fim. E como que a endocrinologia contribui para esse momento, né, para essa fase da menopausa? A endocrinologia, ela contribui de várias formas, porque nós temos a condição de analisar se a paciente vai ser beneficiada da reposição hormonal. A reposição hormonal da menopausa é a base de estradiol, e nas mulheres que têm útero tem que ser associado progesterona. Além disso, a endocrinologia consegue abordar a parte metabólica, que é a questão da gordura abdominal e tudo que vem no pacote da gordura abdominal e da menopausa. O que é o pacote metabólico da menopausa? Alteração de glicemia, podendo ser pré-diabetes ou até um diabetes avançado, hipertensão arterial. Por quê? Porque a falta do estrogênio causa mais vasoconstrição arterial, então a mulher ela pensa assim, nossa, eu nunca tive pressão alta e passei a ter. Sim. Uau. E temos uma questão de dislipidemia, né? Porque a falta do estrogênio altera o metabolismo hepático do colesterol ruim. Esses são elementos que favorecem doença cardiovascular, tanto infarto cardíaco quanto derrame cerebral. Então, isso também tem que ser mais divulgado. A parte metabólica da menopausa precisa ser mais divulgada e é nessa que o endocrinologista ele faz mais diferença até do que outros profissionais. E falando nisso, qual é esse impacto metabólico, né, que a menopausa ela traz e sobre o controle de peso também? Então, hoje nós temos como estimular, nós temos ferramentas da medicina do estilo de vida para estimular essas mulheres a reavaliar todos os pilares do seu estilo de vida, desde a alimentação, a prática de atividade física, o tipo de atividade física, o sono, a hidratação, evitar excesso de álcool e, óbvio, o cigarro. Tudo isso são pilares que melhoram muito a parte metabólica da menopausa. Mas, Priscila, nós como endocrinologistas, nós muitas vezes lançamos mão de medicamentos, tá? Então, não só para tratar a diabetes em si, por exemplo, ou a dislipidemia, mas para favorecer o processo de emagrecimento. Então, hoje nós temos ferramentas farmacológicas para ajudar a parte metabólica e a questão de emagrecimento das mulheres em menopausa. E também não é falado sobre isso, né, doutora? A respeito dessa medicação, porque a gente vê muito a questão do hormonal, né, de reposição hormonal. Mas e para aquelas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que é o meu caso, né? Eu não posso fazer por conta de um câncer que tive. Então, quais são as outras ferramentas que eu posso utilizar para que eu tenha uma qualidade de vida, um bem-estar, né, uma saúde emocional, né, porque essa questão do ganho de peso afeta todas as áreas, principalmente a autoestima, né, e a questão emocional. E é muito importante a gente estar sabendo dessa questão
que existem outras ferramentas, não só a reposição hormonal. Para mim é uma novidade. Tá sabendo disso agora. Preciso marcar uma consulta. Combinado. Né? Porque a informação é que traz a libertação, né? O conhecimento traz libertação. Então, isso que né? Essa é a ferramenta, né? O podcast, ele traz consigo essa libertação para as mulheres, né? E essa terapia de reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres? Não. Algumas mulheres, mesmo tendo os calorões, elas não poderão usar. Principalmente mulheres que tiveram câncer de mama, câncer de endométrio mais avançado, episódios de trombose, né? E algumas mulheres que já infartaram, já tiveram o AVC. Então, nós temos que poupá-las do estrogênio, né? E nós vamos conduzir essas mulheres de outra maneira. Eu tenho uma experiência de 6 anos trabalhando junto com oncologistas. Então, até hoje, eu atendo muitas pacientes que, felizmente, estão curadas de câncer de mama, mas tiveram, assim, muito cedo, né, a apresentação do tumor, mas elas estão comigo porque eu, além de cuidar da parte metabólica dessas mulheres, eu tenho, com respaldo científico, com estudos sobre isso, medicações que podem ser usadas para aliviar os calorões. Uma das medicações mais usadas hoje para tratar os calorões das mulheres que têm contraindicação ao hormônio é antidepressivo. É um antidepressivo específico. Porém, Priscila, nós estamos aguardando no Brasil já está aprovado pela Anvisa uma medicação que atua no centro hipotalâmico, no termostato hipotalâmico. Então, essa medicação ela foi feita para eliminar calorões das mulheres em menopausa, sem precisar usar o hormônio. Olha só. Legal, né? Sensacional. Concordo. Sensacional. E a doutora falou a respeito também do controle dos sintomas com alimentação, com atividade física. E quais são os recomendados? Atividade física recomendada, alimentação, o que precisa ser removido da alimentação da mulher para que esses sintomas sejam amenizados? O peso, quando ele está acima, ele costuma causar mais calorões. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, as pacientes tinham, em média, sobrepeso. Então, diminuir o peso já ajuda. A alimentação, ela tem que ser voltada para, claro, um controle calórico, mas evitar ao máximo comida processada. Tem alguns alimentos que podem ser gatilho para os calorões, né? Principalmente bebida de álcool. Mas eu vou te dizer que o exercício físico, ele tem um papel bem importante. Atividade aeróbica e atividade de força. Por que o treino de força, que vamos explicar, seria a musculação? Porque ele consegue manter uma massa muscular que está em processo de piora a partir da menopausa. Então, você manter tua massa muscular, ele ajuda muito no metabolismo basal, ajuda nessa parte metabólica, porque o músculo, Priscila, ele não é um órgão parado, ele é um órgão extremamente produtor de substâncias. E hoje a gente sabe que a contração muscular vigorosa produz miocinas. As miocinas, elas estão muito em evidência hoje, ainda não se conhece todas e quais os efeitos, assim, amplos, mas a miocina, ela melhora muito o cognitivo, ela previne Alzheimer, ela melhora o bem-estar, a disposição e certamente influi nos sintomas de menopausa. Uma outra questão do treino de força é ajudar a preservar a massa óssea,
Por quê? Porque na menopausa, como a gente tem a perda do estradiol, a gente tem perda da proteção óssea. Então, é uma tendência, principalmente para aquelas que não podem fazer a reposição hormonal, de perder massa óssea, que a gente chama de osteoporose. E é o que sustenta o nosso corpo, né? É. Os ossos são o que sustentam. Isso. O músculo ajuda nessa sustentação. Com certeza. Né? Então, como que vai ser quando chegar aos 70 anos? Ela vai né? estar muito fragilizada, com risco de traumas por quedas leves em casa. E falando da alimentação, nessa questão da massa óssea, a ingestão de leite e derivados. Ingestão de leite e derivados porque é o aporte de cálcio. Aí, doutora, a gente vai entrar numa polêmica. Vamos. Porque os nutricionistas mandam a gente retirar tudo isso aí. E como é que a gente faz? Né? Porque daí é um conflito que tem, né? De informações. Porque eu vou em nutricionistas que me mandaram retirar todos esses alimentos. Eu não faço reposição hormonal. Como que vai ficar a minha saúde óssea? Né? Eu vou ter que fazer uma reposição de cálcio. A questão é que, já ouvi, não sei se é mito ou se é verdade, que não adianta eu fazer uma reposição de cálcio se eu não tiver um outro elemento junto. Isso é verdade? Veja, tem pacientes que por uma intolerância à lactose difícil não vão conseguir ter uma boa ingestão de leite e derivados, e a gente pode lançar mão sim da reposição farmacológica de cálcio, mas ela não é a preferência é através da alimentação, tá? É um mito a retirada de leite e derivados, é um mito acreditar que esses produtos são inflamatórios, porque a grande questão para alguns nutricionistas é colocar leite e derivados como elementos nocivos por serem inflamatórios, nem tanto por calorias, porque você pode usar o leite desnatado, né? O leite desnatado tem menos calorias. Então, é um mito que nós, endocrinologistas, estamos tentando diariamente em consultório derrubar. E aí, tem paciente que diz, não, mas eu consumo tofu. Ok, existem alimentos que têm uma boa carga de cálcio e que não são leite e derivados de leite, mas é menor. É menor. É bem polêmico mesmo, e eu acho que assim, o avanço da medicina, o avanço da ciência tem trazido algumas questões. Por exemplo, antigamente o ovo não podia comer, hoje a gente come 15 ovos por dia, né? Então esse avanço da medicina vai trazendo clareza, né, para nós no dia a dia, para melhorar realmente a nossa qualidade de vida, nossa saúde, né, em todas as questões, não só na menopausa, né? E com relação a parte sexual, a libido, como que a menopausa, ela influencia nesse processo? E além da reposição hormonal, tem alguma outra questão que pode ajudar? Então, Priscila, a sexualidade é um assunto muito profundo. Dá uma outra sessão aqui, tá? Mas eu vou colocar da seguinte forma. A sexualidade, ela é biopsicossocial. Então, alguns componentes são biológicos e na menopausa tem sim a questão hormonal atrapalhando a libido, tá? Mas essa mulher, ela tem uma vivência prévia, ela não chega aos 50 anos sem nenhuma vivência sexual, então ela traz sim uma bagagem psíquica dela, ela traz crenças que ela foi adquirindo na família, no ambiente religioso, no ambiente social, ou até de relacionamentos assim que foram de alguma forma abusivos. E o que eu, como endocrinologista hoje, consigo identificar? O que eu posso tratar com a parte biológica e o que eu preciso encaminhar para o psicólogo, de preferência alguém que trabalhe com sexualidade. Na parte hormonal, que é a parte, digamos, que eu posso já interferir positivamente, a própria reposição hormonal com estradiol ajuda bastante.
Por quê, Priscila? Porque muitas mulheres têm secura vaginal por conta da menopausa. E aí, a dor na relação, ela é a causadora do baixo desejo. Entendi. Então, a hora que a gente melhora essa condição urogenital, seja pelo estradiol sistêmico ou até por produtos locais intravaginais, a gente consegue melhorar a vida sexual dela. Principalmente se ela tem uma parceria em que ela tá confortável, né? Ela tá num casamento... Se tem intimidade, né? Isso, ela a intimidade. Isso, ela tá num casamento legal. Um casamento que ela tem como dialogar com o seu parceiro. Ainda assim, nós temos um grupo de mulheres que, mesmo tendo uma tranquilidade no seu casamento, mesmo tendo a reposição com o estradiol e melhorado da dor na relação, elas podem entrar numa condição chamada desejo sexual hipoativo. O desejo sexual hipoativo é complexo para diagnóstico, não é uma medida hormonal que vai me falar. Tá? Então existe uma grande confusão de que se tem que dosar a testosterona nessas mulheres para ver se está baixa e para ver se nós vamos repor e aí melhorar o desejo. Não. Desejo sexual hipoativo é um diagnóstico clínico, tá? Quando eu estabeleço que essa paciente é portadora dessa condição, eu posso fazer um teste terapêutico com a testosterona em doses fisiológicas para a mulher. Então, essa mulher ela já vai estar em reposição hormonal com o estradiol, ela tem uma vivência positiva da sua sexualidade, principalmente prévia ao período da menopausa, e ela quer resgatar a feminilidade, a vida sexual que ela já teve anteriormente. Então, essas mulheres costumam responder ao tratamento do desejo sexual hipoativo com testosterona. Olha só. E para que fique mais entendível para todas as mulheres e para todos os públicos, o que é esse desejo hipoativo? É baixa libido. A baixa libido. É não sentir vontade de ter relação sexual. Isso? Isso. Não é uma questão de dor. É uma questão que ela era mais ativa sexualmente e ela passou a não ter mais desejo de atividade sexual. Essas mulheres, elas confundem também uma outra questão. Isso eu vou esclarecer porque ajuda muito no consultório. Quando eu informo as pacientes que estão num relacionamento mais longo, que o estado de desejo é neutro. E que nessas situações o desejo predominante é o responsivo e não o espontâneo. Então, algumas mulheres, elas vão ter o desejo preservado, porém não é uma coisa espontânea. É uma coisa que vem da excitação inicial. Ela precisa ser ativada. Isso, né? Então, seja pelos 5 sentidos, seja por uma conversa mais picante, seja... É a tal das preliminares. Isso, ou seja por um combinado com o parceiro de namorar no sábado à noite, mas ir jantar primeiro. Então, assim, o desejo responsivo, ele não é menor, ele não é errado ou temos que ter o desejo espontâneo. E aí, eu brinco com as pacientes que assim, não é só uma preguiça de começar e depois que começou o ato, você se sente estimulada a ir adiante e se sente satisfeita no final? Aí você consegue que a paciente se identifique como ainda tendo desejo ou não, dizendo, doutora, eu estou fazendo, mas em nenhum momento eu estou vendo sentido no ato, eu acho que eu estou me desrespeitando, eu estou numa situação até assim... abusiva. Que ela se sente, né, abusada. Ou ela coloca assim, eu tenho dito tanto não pro meu marido que eu não sei como que consequências isso vai ter, por mais compreensivo que ele seja. Ela se culpa. É muito complicado, porque é por isso que tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando nessa questão, né? Concordo. Então, fazer terapia junto, né? Não é só a questão
fisiológica, como a doutora falou, mas tem toda essa questão cognitiva, né? Toda essa questão de eu trabalhar a minha mente para entender que eu não tenho culpa, né? Isso é uma fase natural que toda mulher vai passar, né? Então nós precisamos acolher as mulheres que estão passando por essa fase, né? Isso. E elas têm vergonha muitas vezes Ainda de se abrir, né? De falar. Fala assim, acho que eu tô entrando na menopausa porque eu tô sentindo calorão. Mas vai muito além disso, né? Tem toda essa questão emocional, né? Essa questão relacional, né? Com o marido, com os filhos, porque percebo, né, que tem essa questão emocional mesmo, né? Essa baixa do ânimo, né? Um dia você parece até que você é bipolar, uma hora você tá bem, daqui a pouco você não tá bem. E eu entendo que pode ser toda essa questão, por quê? Eu não era assim, me tornei assim. Isso. Né? Falo com propriedade e Isso. imagino que outras mulheres venham a se identificar com isso. Elas acabam não se reconhecendo, principalmente na perimenopausa, que é a transição. E o que é a perimenopausa? É essa fase em que tem muita oscilação hormonal. Então, a queda da produção hormonal dos ovários não é progressiva e que dê tempo para o cérebro e para o corpo se adaptar à queda. Ela é toda montanha-russa. Então, eu até brinco, se a gente não enlouquecer nessa fase, não enlouquece mais, né? Porque realmente a mulher se sente instável e isso prejudicando relações em geral, né? É porque é no trabalho, é em casa, é com os filhos, é com o marido, né? E de que forma a saúde mental pode ser impactada com a menopausa e como lidar com essas mudanças? Isso, e aí vem então, né, a abordagem multidisciplinar, muita coisa amenizada pela reposição hormonal e pela prática do exercício físico. Eu sempre falo para essas mulheres que passam muito do seu dia se dedicando aos outros, ao cuidado dos filhos, da casa, que elas vão ter que ser um pouco mais egoístas. Elas vão ter que ter o horário do dia para praticar o seu exercício físico, né? Tem uma linha agora, Priscila, que é uma das abordagens de saúde mental, que é o mindfulness, né? Eu tenho, a minha nova pós é sobre isso. Que legal. Tô fazendo uma pós em psicologia positiva, neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E o mindfulness é muito prático também, né? Dá pra gente explicar para a paciente, né, que já está assim com bastante suporte da parte fisiológica e biológica, como que ela pode então acolher as emoções em vez de ficar brigando, eu não sou assim, eu não quero sentir isso, ela pode acolher, mas ela pode daí trabalhar com essas emoções e aí ficar mais assim, tranquila, mais no presente. O mindfulness se aplica à parte sexual e também à parte da relação com a comida, além dessa saúde mental global. Então, o mindfulness hoje é usado também para tratar transtorno alimentar. Olha, eu não sabia. Ele é um suporte, né? Sim. Assim, não é a estrela da festa, mas é... Então, yoga nas que tem já esse gosto. A gente vai ter que individualizar, claro. Eu tenho uma paciente que disse que prefere o Muay Thai, que para ela liberar a emoção no Muay Thai faz mais sentido. Ok, Priscila? Ok. Né? E tem aquelas que vão precisar de um momento mais de introspecção ali, de meditação. De qualquer forma, elas precisam de um tempo para elas. Sim. Não pode ficar só em função das demandas externas. E na verdade, a gente está aprendendo hoje sobre autocuidado, né? O olhar para si, o olhar para dentro de si, se conhecer, né? O autoconhecimento, o autocuidado. A gente vem ouvindo se falar muito a respeito disso, mas o entender isso eu acho que está começando agora, né? A gente entender que a gente precisa, de fato, cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Até tem uma analogia que é feita a respeito de quando estamos no avião e o avião está em queda. Né? Vai cair as máscaras de oxigênio. Lá a instrução é porque eu não tenho que colocar no coleguinha, mas eu preciso colocar em mim para depois colocar no outro. E é isso que a gente tem que entender para a vida, né? Que nós precisamos primeiro
cuidar da gente para poder, assim, estar bem e cuidar do outro. Né? Então, essa saúde mental, ela é fundamental em todas as áreas, né? E na menopausa, a mulher, ela precisa entender, porque parece que é instinto da mulher cuidar de tudo e de todos, e deixar de olhar para si, né? E, de repente, não esperar chegar nessa fase, nesse momento, para já começar a cuidar, né? Sim, acho que eu alerto minhas pacientes a partir dos 40 anos, sabe? Eu alerto bastante, e principalmente nas que estão muito sedentárias e muito voltadas só para o trabalho e para os familiares. Porque essa é uma fase, né? Onde as mulheres, elas estão focadas nos filhos, às vezes, na vida do filho, isso, né? filhos pequenos, né? Embora eu tenha pacientes de 49 anos com filho de 5, 6 anos. É que também está se tornando muito comum hoje, né? E é mais uma carga, né? Porque uma mulher de 49 anos que tem já um ninho vazio, que era o caso das nossas mães, a carga é menor. Sim. Né? Os filhos estão até ajudando, de repente, essa mãe. Nesse certo? processo, né? Agora, um filho de 5, 6 anos... acaba sendo desafiador. Muito desafiador, né? E, doutora, por que isso está mudando? A doutora que está trabalhando com as mulheres, o que está levando as mulheres a terem filhos mais tarde? Creio que a priorizar a carreira, né? E também o avanço da reprodução assistida. Hoje, a chance das técnicas de fertilização in vitro vingarem são muito maiores do que há 10, 20 anos atrás, tá? E então é uma confluência, né, de situações, porque a gente sabe que a mulher, a partir dos 40 anos, tem a sua fertilidade prejudicada quando comparada a ela mesma aos 25 até 35 anos. Hoje eu já converso com mulheres em torno dos 35 anos sobre o congelamento de óvulos, porque elas podem não ter um relacionamento naquele momento, mas elas podem desejar ainda ter filhos, e isso pode acontecer mais tarde. Então, a tecnologia, né, o avanço da reprodução assistida propiciou, sim, essa possibilidade da gestação mais tardia. E esse é um assunto que está ficando em alta, né? É uma pauta muito importante, eu vejo, porque as mulheres, de fato, elas estão buscando um sucesso na carreira, primeiro se estabelecer e se estabilizar financeiramente, para depois pensar em ser mãe, né, em ter uma família, né, e a idade era um fator que prejudicava, né, que dificultava. Hoje a gente já não tem mais essa questão, principalmente, né? Se você tem óvulo congelado. Se não tiver óvulo congelado e a reprodução assistida não conseguir óvulos de qualidade a partir dos 40 anos, ainda tem como fazer óvulos doados. Pois é. Então, assim, tem muito recurso. Tem. Hoje em dia se tem muito recurso. Ainda não em rede pública, né? Infelizmente. Mas no setor privado temos. É por isso que eu sou apaixonada pela ciência, né? E por todos os avanços que o ser humano está tendo, né? Em várias áreas. Porque isso é benéfico para todos nós. Tem sido benéfico, né? E, doutora, nós temos algumas perguntas de pacientes. E vou fazê-las à doutora. Ela perguntou assim: estou na menopausa e percebi que estou ganhando peso com mais facilidade. O que posso fazer para evitar isso? É a tal da redistribuição da gordura. Ela está ganhando gordura abdominal com mais facilidade. Então, ela tem que ter uma dieta calculada por nutricionista, tá? Não é só reduzir o lanchinho e o docinho. Porque tem pacientes que passam a comer de forma mais natural, mas ainda em excesso de caloria. E a gente precisa ter déficit calórico para perda de peso. E esse déficit calórico, Priscila, tem que ser muito bem feito, porque eu preciso garantir uma carga proteica para minha massa óssea. Então, é fibra para o funcionamento intestinal. Eu não posso fazer um déficit calórico baseado em alimentos de pouco valor nutricional. Eu vou emagrecer? Vou, mas eu vou perder massa muscular. Pois é, e esse não é o objetivo então, nessa fase, né? Então, eu cada vez mais bato o martelo no papel do nutricionista.
Por isso que a gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar, né? Que a gente já falou, da terapeuta, a nutricionista, Isso. a endocrinologista, e acredito que Isso. pode ser que tenham ainda outros profissionais Tem. que precisam estar ali atuando, né? Aham. Se precisar, de repente, até de um psiquiatra para dar Sim. né, ajudar na fase ali de um medicamento para poder aliviar as emoções, equilibrar as emoções, até que toda a parte biológica esteja ali em equilíbrio, né? Uhum. E a segunda pergunta é: tenho sofrido com insônia e ondas de calor. Uhum. Existem tratamentos naturais que ajudam nesses sintomas? A própria reposição hormonal já ajuda. A progesterona natural micronizada, ela é a única progesterona que ajuda também no sono, né? Não que as outras não possam ser usadas, mas ela tem esse valor agregado na terapia hormonal, tá? Isso já ajuda bastante. Toda vez que a gente fala em sono, o mais natural é a higiene do sono. Uhum. A gente tem paciente que fica pilhado até muito tarde em telas, em trabalho, em demandas externas, e a cabeça não para de uma hora para outra, né? Outra questão, assim, é que existe profissional que trabalha com a medicina do sono. Às vezes há necessidade de fazer um exame, como uma polissonografia, para ver se tem outras questões envolvidas, ainda mais se a paciente estiver em sobrepeso. Uhum. E não é errado a gente usar medicação para cuidar do sono dessas pacientes. Só que é talvez o último estágio. Uhum. Primeiro identificar as outras questões, né? Tem gente que é mais sensível à cafeína, então não dá para tomar cafezinho às 4, 5 da tarde, né, nesse caso, certo? Tem gente que se fizer o exercício físico muito tarde da noite também demora para baixar a adrenalina. Uhum. E tem paciente que se beneficia da melatonina, que não é tão pesada quanto as medicações controladas de ação central, né? A gente tem 2 ou 3 medicações muito utilizadas para insônia hoje, mas elas são controladas. Uhum. Não chega na farmácia e pede ali no balcão, não. Uhum. Ainda bem, né? Ainda bem, Ainda bem. porque senão o povo ia estar dormindo, né? Sim. Ia estar sedado. Uhum. E é interessante essa questão da higiene do sono, né? Porque não é só a questão da menopausa. Eu percebo que hoje a mente das pessoas, ela tá muito ativa, assim, né? As pessoas com dificuldade para dormir justamente porque não cuidam dessa situação, né? Ah, eu tenho insônia, eu vou dormir muito tarde, daí eu tenho que acordar muito cedo. Isso acaba trazendo um desgaste para a saúde emocional, para a saúde física e todas as outras questões, né? E as mulheres precisam cuidar disso. Porque o que eu percebo? A gente tá falando sobre uma prevenção, né? Eu percebo as mulheres muito cansadas, e daí a hora que botam os filhos na cama é a hora onde vão descansar e vão para as redes sociais, eles ficam até tarde assistindo vídeos e tal, e isso vai trazendo um prejuízo, né? E nós mulheres precisamos cuidar de toda essa questão, né? Em termos de higiene de sono, é melhor baixar as luzes da casa e pegar livro. Uhum. É melhor você dormir em cima do livro do que continuar com aquele estímulo de luz, né, da tela, e até assim uma dopamina ali barata da rede social, aqueles vídeos curtos e aquela coisa, aquela rolagem E quando vê, infinita. passaram-se horas, Aquela né? rolagem infinita, o nosso cérebro não comporta muito bem isso, sabe? Não. Ainda mais depois das 10, 11 da noite, não dá. Não fomos criados para isso, né? Não. Se quer fazer coisas depois que teus filhos adormecerem, faz coisas assim, sem tela, sem excesso de luz, sem barulho, sabe? Diminui a intensidade geral. É uma dica, ler livro, né? Os meus filhos, eles têm o hábito de ler antes de dormir.
né? Ajuda Porque já vai muito. acalmando a mente. E eles dormem, daí pegam no sono, né? E ótimo. E é bem tranquilo para acalmar a mente e tudo mais, né? A terceira pergunta. Sinto que minha libido diminuiu após a menopausa. Há algo que possa ser feito para melhorar isso? Né? Nós já falamos. Já falamos. Uhum. O que talvez vale a pena rever quando é um casal de longa data é o repertório também sexual, porque às vezes o que funcionou num estado assim de juventude desse casal precisa ser aprimorado numa fase assim É o tempo de se reinventar, que né? precisa de um estímulo diferente. Vão juntos lá fazer uma compra num sex shop, não tem problema nenhum lançar mão de brinquedinhos, é divertido, é lúdico. Né? Então, a gente chama isso de ampliar o repertório, que eu acho que foi a única coisa que eu ainda não tinha falado e que está valendo. E sempre com consentimento, né? Ah, vamos fazer uma fantasia X ou Y. Olha, não faça nada só para agradar o teu parceiro. Você vai estar se violentando desnecessariamente, né? Aproveita a intimidade para fazer coisas que são agradáveis ou assim. Foi feita uma tentativa de variação, não ficou confortável, comunica o parceiro. O diálogo é fundamental, né? Comunica o parceiro. Olha, para mim não foi legal, achei que ia ser bacana, mas ficou estranho. Talvez eu não queira isso de novo. Tudo bem. É a questão da tentativa e erro não, né? Tentativa e acerto, né? Pode ser que Vamos tentando até que nos encontramos, tem que ter né? um pouco de paciência para isso, né? Eu acho que alguns casais eles estão iludidos pela velocidade das coisas, inclusive nas mídias, essa vida Sim. de Essa aparências. exposição, né? Hoje, isso é um tema também para um outro podcast, a gente tem um problema seríssimo que é a pornografia. Então, aí a pessoa que está muito ligada em pornografia é um estímulo muito exagerado, é muita dopamina envolvida. Aí o ato sexual se torna muito sem graça. Né? E a pessoa se sente até assim, ué, o que está acontecendo? E aí projeta no parceiro, não é uma coisa maior. Então não é sobre isso, não precisa procurar estímulos assim. Até porque as pessoas precisam entender que aquilo é uma performance. Total. Né? Que não Total. é real. Total. E que a vida real é totalmente diferente, né? E é isso, toda vez que você ligar a tua atividade sexual em performance, você já está começando errado. Não é a vida real, você tem que trabalhar os 5 sentidos. Né? Então, é muito mais do que manobras ali genitais específicas. É uma construção, tentativas e experiências. Relacionamento e intimidade. É você se conhecer e conhecer o outro, né? Mas muitos casais têm problemas com isso, porque estão baseados muito no sexo genitalizado, principalmente casal heterossexual, né? O homem muito baseado na penetração, a mulher às vezes nem tanto sentindo prazer com aquilo, mas enfim, é daquela forma que eles entendem que é sexo. Tem que ter a penetração e ponto. Então a conversa vai longe. Vai, gente. e esse é uma pauta muito interessante. Essa parte da sexualidade, ela precisa ser falada, precisa ser discutida, porque existem muitos mitos, muitos tabus, né? A gente vem de uma sociedade opressora, né? De uma sociedade onde não se pode falar sobre isso, onde crianças não podem estar envolvidas nesse assunto. E esse tipo de assunto previne abuso. Total. Né? Então, nós precisamos falar sobre esses assuntos mesmo. E, doutora, preciso saber, é mito ou verdade? A menopausa marca o fim da vida ativa da mulher em todos os sentidos? Não, nunca foi, nem no passado. Tem um livro, O Cérebro é Menopausa, de uma neurocientista, Lisa Mosconi, eu recomendo para todas as mulheres que estão nessa fase da vida. E ela coloca
que até lá, nas épocas mais antigas, essas mulheres em menopausa, elas tinham um papel muito importante, que era o papel de cuidadoras, enquanto as mulheres jovens estavam com seus filhos pequenos e precisavam de apoio. Digamos que as mulheres tias, avós e avós mais velhas, nessa fase, antigamente, eram mulheres no final da vida, né? Hoje a nossa vida vai além dos 80. Mas lá, na antiguidade, eram mulheres de 40, 50 anos já terminando, sim, a sua... Mas mesmo assim, elas tinham um papel social. Elas eram rede de apoio para as crianças. Enquanto essas mulheres saíam para fazer atividades ali de sustento, né? Atividades de sustento. Uhum. Então, até nessa época, fazia sentido a mulher que não ia mais engravidar e que ela tinha tempo e para ajudar a cuidar dos filhos das mulheres mais jovens. Uhum. Você imagina hoje que essas mulheres de 50 anos, às vezes, estão no auge da sua vida profissional, elas estão cuidando dos seus próprios filhos, sejam crianças ou adolescentes, né? Tem algumas que têm netos também, então a gente tem uma diversidade muito grande hoje entre as mulheres de 50 anos. A minha mãe foi vó muito jovem. E tem uma questão hoje que vai além, que é o empoderamento feminino. Tá? Use o termo que quiser, mas enfim, a mulher está menos invisível na sociedade. Então hoje a gente vê a Fernanda Lima falando de menopausa. Isso é fantástico. A gente precisa das Fernandas Lima falando sobre isso. Né? Então, isso ajuda as mulheres como é que eu vou te dizer, se colocarem num papel mais proativo nessa fase da vida, buscar ajuda e se colocarem na sociedade. Olha, estou aqui, estou ativa, estou lidando com essa questão e bola para frente. Uhum. E hoje a gente vê mulheres de 50 anos, jovens, né? Estão num momento, às vezes, na melhor fase das suas vidas. Até de estética. Esteticamente. Até isso, que não é o foco do endocrinologista. Quero deixar bem claro que o endocrinologista está preocupado com a saúde hormonal metabólica e, indiretamente, com todas as questões de qualidade de vida e emocionais. Mas até os recursos estéticos hoje estão favorecendo as mulheres de 50 anos. Sim. Até isso. Porque elas estão se amando mais, né? E estão tendo recurso para isso. E porque antigamente a gente olhava uma mulher de 50 anos, ela estava idosa, né? Eu lembro da figura da minha avó com 50 anos e ela era uma senhorinha, né? Tanto que eu lembro, assim, eu olho para ela hoje, como com 50 anos e hoje, parece a mesma pessoa, né? É lógico que tem toda uma questão de que a gente é criança, imagina as pessoas mais velhas, mas a aparência delas era diferente. Muito, né? A maneira de se vestir era diferente. De se cuidar, de se posicionar na sociedade. Era diferente, né? E como a gente vive, até pelo advento das redes sociais, um mundo assim que valoriza muito a estética e a aparência, acho que esse também é um elemento que está tornando as mulheres de 50 anos mais visíveis. Né? Começa aí pela parte, pela apresentação estética, e aí vem um baita de um conteúdo, uma bagagem fenomenal, a troca, né, que eu e você estamos tendo. A gente vê cada vez mais canais de YouTube com trocas dessas mulheres 40, 50 a mais. São diálogos fantásticos. Sim. São diálogos assim que representam uma percepção da vida que eu acredito que as mulheres de 50 anos de outras gerações não tinham. Elas estavam muito invisíveis e aceitando essa invisibilidade, essa baixa na produção, na qualidade de vida e caseiras, isso, né? Elas viviam num mundo muito pequeno, não conheciam toda a dimensão do mundo como é, né? E elas não se permitiam também. Então, as que estavam viúvas, assim, onde já se viu sair para dançar, onde já se viu fazer uma viagem com a amiga, elas ficavam em função de filhos adultos e netos e fazendo bolo ali para o café
sabe, e receber a família, elas ficavam muito caseiras, sabe? Tem uma entrevista, agora eu lembrei da Fernanda Montenegro, que fala da mãe dela, e a mãe dela dizia assim que se ela tivesse oportunidade de escolher, ela seria uma pessoa que, marinheiro, ela queria viajar o mundo. Então essas mulheres, não é que elas não tinham aspirações além da vida doméstica, elas não se permitiam e a sociedade não estava preparada para isso. Agora a sociedade, eu não sei se ela está tão preparada ainda, mas ela está tendo que conviver. Porque assim, a mulher ela tá rompendo uma bolha, né? Porque a gente percebe que não é algo que está sendo natural, né? As mulheres elas estão invadindo os lugares onde elas não eram permitidas estar. E isso tem trazido transformação, né, não só para as mulheres, mas para os homens também, sabe? Porque eu percebo os homens, às vezes, até mais satisfeitos em algumas questões, porque as mulheres estão podendo ser quem elas são, né? Porque antes existia um peso muito grande sobre o homem, que hoje a mulher está podendo contribuir para que essa missão junto, né, esse relacionamento, essa família, cresça, essa missão seja realmente lado a lado, né? Uma construção mesmo, Isso, né? Porque antes era o homem na frente, o homem acima, a mulher abaixo, a mulher atrás, né? Então, o que as pessoas até entendiam antigamente errado como a submissão, né? A submissão é a mulher ser capacho do homem. Não, é estar debaixo da mesma missão, caminhando ao lado dele, né? E o território dela era o lar. No lar, o homem não mandava. Então, submissão realmente é um termo inapropriado, porque dentro de casa, ela era autoridade. Esse é o meu território, eu sei onde estão as panelas, eu vou servir a tua comida porque você não vai saber se servir. E era até uma forma dela se sentir útil e dominar a situação. Então, submissão realmente é estranho, concordo contigo. Então, o território da mulher sempre foi mais doméstico. Né? Então, hoje não. Hoje tá causando um pouquinho de confusão, tá? Mas faz parte, não tem como a gente mexer em estruturas assim, né, em pilares tão fortes da sociedade sem causar um pouco de confusão. Sim. Né? O caos é necessário para mudanças. A revolução gera todo esse desconforto, e né? hoje a revolução está nos lares, né? Sim, então... é bem isso. E, doutora, para nós finalizarmos, tem alguma questão que ficou de fora, algo que a doutora gostaria de falar? Olha, eu achei assim fantástico, tá? Essa conversa. O que eu entendo hoje é que a mulher deve pedir ajuda e quando ela for procurar profissionais, ela entenda que pode ter direito a uma segunda opinião. Porque eu tenho tido uma questão em consultório de algumas mulheres demorarem 2 anos tendo sintomas e tendo sido de alguma forma negligenciado por colegas, não propositadamente, mas porque aquele colega não estava preparado ou atualizado o suficiente para alcançar as queixas dessa mulher. E foi negado ou o tratamento hormonal ou o tratamento alternativo. Então, não é um julgamento do colega, mas a mulher que está se sentindo mal nessa fase da vida, ela procure uma segunda opinião, né? Se foi o ginecologista, procure o endocrinologista, enfim, hoje esse setor ele está tendo muito mais avanço. Porém, esse avanço ele está ainda muito nichado. E isso acontece com outras áreas da medicina. Então, às vezes, um paciente vem me pedir uma opinião de um assunto que eu não estou tão atualizada, eu, sinceramente, eu abro o jogo. Olha, eu não estudo isso tão a fundo, mas eu conheço fulano de tal. Eu acho que você poderia procurá-lo. E eu acho isso o mínimo. E muitos colegas, eles não conseguem nem referenciar. Ou eles não têm
alcance para saber que o conhecimento deles está limitado. Eles acham que realmente não pode fazer mais nada, nem ele, nem ninguém. Isso é terrível, né? Isso é uma questão ética, mas eu acredito que o empoderamento está no paciente. Uhum. Hoje, quem dita a própria saúde é muito mais o paciente. Uhum. A equipe médica. Porque sou eu que sei o que eu Claro. sinto, né? A equipe médica, o Nutri, o psicólogo, eles são, assim, ferramentas. E esse tipo de programa é fundamental. Porque essa mulher que acha que está tendo que suportar os sintomas porque alguém, algum profissional negou a ela um suporte, hoje ela está tendo acesso a essa conversa. Então, o papel das mídias digitais é fundamental. Sim. Não que a gente vá tratar a paciente aqui na nossa conversa, mas a gente vai despertar nela esse olhar diferente e fazer com que ela procure uma segunda opinião. Uhum. É trazer conhecimento, né? Uhum. Informação Isso. construtiva e conhecimento. E essa mulher costuma espalhar. A mulher é muito, muito interessante. Aquilo que fez bem para ela, ela comunica rápido com as irmãs, com as amigas, com as colegas de trabalho. É muito legal. Existe, assim, uma relação feminina muito altruísta, principalmente nesses momentos de vulnerabilidade. É aquilo que foi benéfico para mim, eu quero transmitir para os outros, né? É bem, bem legal. Uhum. Doutora, então, muito obrigada, né? Vamos finalizar aqui. E eu quero deixar um recado para vocês. A menopausa, ela não é o fim, nós já vimos isso aqui. Ela é uma fase de transformação e um recomeço para nós mulheres. Então, nós precisamos buscar ajuda especializada, assim como a doutora Juliana. Até mais, muito obrigada.